Panorama de Negócios entrevista hoje e vai falar sobre o Sindicato do Comércio Varejista de Campinas e região, o Sindivarejista, que representa os empresários do setor do comércio varejista. Você tem uma ideia da atuação do Sindivarejista de Campinas e região? Atinge 13 cidades da região metropolitana de Campinas. Seria Arthur Nogueira, a Campinas, Cosmópolis, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Montemor, Paulínia, Rio das Pedras, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. E hoje, além do papel representativo de entidade de classe, o Sindivarejista ele participa ativamente do fortalecimento e desenvolvimento da categoria varejista. Promove parcerias, encontros empresariais, cursos, palestras, entre outras ações que nós vamos saber na edição de hoje do Panorama de Negócios. E a nossa entrevistada é a presidente do Sindivarejista, a Sanay Murayama Saito. Sanay, é um prazer contar com a sua participação aqui no programa Panorama de Negócios. Acho que tem muita coisa bacana, né, para a gente falar sobre o Sindivarejista, para as pessoas também conhecerem, né, como é que é a atuação do Sindivarejista. Muito obrigado pela sua presença. O economista José Carlos Querido me auxilia aí na condução dessa edição do Panorama de Negócios. Obrigado, viu, Sanay? Obrigada a você pelo convite. Bom, Sanay, eu acho que seria interessante, né, a gente mostrar para o nosso telespectador como é que é a atuação do Sindivarejista, né? Eu, na apresentação, eu falei em linhas gerais sobre o Sindivarejista, mas muitas vezes, você me corrige até se eu estiver errado, mas muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Nossa, mas o Sindivarejista representa o quê? Representa as pessoas que trabalham, a grosso modo, falando no comércio, né? Ou representa, por exemplo, os donos de comércio. E as pessoas muitas vezes têm essa dúvida. E eu gostaria que você falasse, nesse momento, justamente sobre isso, né? Sobre o papel do Sindivarejista dentro desse contexto. Vamos começar lá de 1944, quando se formou o Sindivarejista. Anteriormente, ele foi formado por açougues, então se formou uma associação de açougues em Campinas. Mais tarde, essa associação vira um sindicato de carnes frescas e em 44 ele se torna o Sindicato do Comércio Varejista. Aí vocês vão perguntar, mas para que existe sindicato patronal? Ele foi formado principalmente por causa da CLT. Os empresários queriam ter uma entidade que norteassem esse novo documento, essa nova coisa que surgiu, que foi a CLT. E daí nasce os sindicatos patronais. Hoje, muito mais do que antigamente, a gente não faz somente negociação coletiva, né? O que é uma negociação coletiva? É quando os sindicatos empregados envia para a gente uma pauta de reivindicações, onde contém o índice de aumento, algumas outras cláusulas sociais e essa deliberação para essa negociação, ela nasce numa assembleia. Eu, como presidente, eu tenho um único voto, tá? E eu, estando presidente, sou porta-voz do que a Assembleia deliberou. Não é o que a dona Sanay pensa, é o que a Assembleia deliberou. Se a Assembleia quer a parede em cor azul, é esse azul que eu vou levar para os sindicatos dos empregados, tá? É muito difícil e hoje, nos tempos atuais, onde a gente não vislumbra um panorama meio cinzento lá para frente, vamos dizer assim, fica muito mais difícil as empresas se prepararem para esse novo momento e aumentarem alguma coisa fora do orçamento das empresas, né? Então é muito importante que, como presidente, estando presidente de um sindicato, eu ouça todos os meus representados
E o maior cuidado que eu tenho que ter é que dentro dessa gama enorme de empresários do comércio, eu tenho a Dona Maria da Quitanda, assim como um grande supermercado, um hipermercado, tá? E esta convenção coletiva, ela tem que ser boa para que todos apliquem na íntegra, tá? Então, um grande cuidado quando a gente negocia é isto. Essas normas, todos vão poder cumprir? E aquilo que eu digo, aquele que pode mais, que pode dar um plano de saúde, tem condições de dar? Dê, tá? Mas é muito difícil a gente colocar numa convenção coletiva, todo empregado deverá, a partir deste momento, ter um plano de saúde, master. E aí fica difícil também, né, Sanay? Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, um pequeno comércio, por exemplo, né? De repente, né, esse empresário, ele não tem condições realmente de oferecer esse tipo de coisa. E, na verdade, se você for ver bem, né, o Sindivarejista, ele tem um leque, por exemplo, de associados muito grande, né, que vai desde os mais simples, né, até os grandes empresários, supermercadistas que a gente encontra aí na região. Hoje, Sanay, só para a gente poder ter uma ideia, quantos associados tem o Sindivarejista hoje? Vamos dizer assim, Milton, nós temos representados, tá? Porque a representação, ela não é escolha do empresário escolher A ou B sindicato. Conforme a atividade que ele exerce, ele já é direcionado a um sindicato, tá? Então, nós vamos dizer que nós temos 40 mil representados, tá? E esse é o cuidado. E também a gama enorme do comércio. Nós temos o comércio de alimentação, o comércio de peças, o comércio de eletrodoméstico e por aí afora. 1,99. São muitos setores. São muitos setores, e cada um com a sua particularidade. Então o cuidado é maior ainda, tá? Quando você começa a analisar essa cláusula, todo mundo vai poder cumprir? Porque de forma alguma... a gente não pode colocar uma cláusula que alguém não cumpra, porque se alguém não cumprir, vai ter uma ação trabalhista em cima dela, tá? Então, tem que ser uma norma muito bem elaborada, muito bem estudada, e para isso, a gente tem, graças a Deus, o respeito dos nossos representados, né? E porque aqui a gente faz assembleia, ouve, leva os empregados não aceitam, a gente volta para a assembleia. Chegamos no ano de 2007 a fazermos 19 assembleias. Nossa. Tá? Então é bem aquilo. Eu somente sou porta-voz. E a gente explica para os comerciantes, olha pessoal, será que não é melhor a gente oferecer isso, fazer dessa forma, tá? Mas se a Assembleia não deliberar um novo jeito de fazer, a coisa fica difícil, daí nós vamos para dissídio coletivo, onde a convenção coletiva passa a ser monitorada, vamos dizer assim, pela Justiça do Trabalho. Não é mais a vontade das partes, porque as partes não se falam, não conseguem entrar no consenso, então a Justiça vai fazer esse papel. Então eu acho que o pior momento entre os dois sindicatos é esse. Quando chega nesse ponto. Nesse ponto. Sanay, é um grande prazer tê-la no nosso programa. Nós vamos falar sobre eficiência energética. O Sindivarejista tem uma preocupação com os comerciantes que não têm conhecimento e não adequaram os seus estabelecimentos para serem mais sustentáveis. O que a senhora tem a dizer sobre essa eficiência energética? Dentro das várias ocupações que eu tenho, eu também tenho uma cadeira no Conselho de Consumidores de Energia da CPFL Paulista e do Conselho da Electron, tá? E a gente vem trabalhando, principalmente nesse momento, na eficiência energética. Apresentamos um programa de eficiência energética para o comércio, para a CPFL e para a Electron.
Por quê? Porque todos nós, na nossa conta, nós temos, naquele monte de sopinha de letras lá, uma parte que é destinada para PIE, que é Programa de Eficiência Energética, tá? Que as concessionárias têm por obrigação desenvolverem programas. Esse programa foi apresentado na CPFL, a resposta não foi muito satisfatória. A Electron a gente está dando andamento, mas eu tenho muita esperança que esse projeto consiga andar, porque ele não visa somente, vamos dizer assim, a economia da empresa, não. Ele vem para educar o empresário, educar o seu colaborador, educar quem cuida dessa manutenção. E a educação não serve só para dentro da empresa, serve também para dentro das nossas casas. Então eu acredito muito nesse programa por ser mais envolvente, tá? E o fato de educarmos não é para sempre. Não é o caso da água. Então não vamos usar a água porque está faltando, não está chovendo. Não. Esse hábito vai ter que ser para sempre. Nós vamos ter que incorporar à nossa vida desperdícios, tirarmos desperdícios, tá? Tanto na nossa residência como no nosso trabalho. Então, Sonaí, isso daí é interessante também, pelo seguinte, porque o efeito multiplicador, né? Quer dizer, na verdade, quando você desenvolve ações junto aos integrantes do Sindivarejista, né? Explicando para ele, por exemplo, como ele se tornar mais eficiente no seu negócio, né? Como ele economizar, como ele não desperdiçar recursos, né? Isso daí também você acaba, num efeito cascata, passando também para o funcionário, né? E eles, por sua vez, levam para as suas casas. Quer dizer, então, o efeito multiplicador é muito interessante, muito importante. Quer dizer, você não fala somente no contexto do seu negócio, né? Mas a partir do contexto do seu negócio, né, você provocar esse efeito multiplicador também para o seu funcionário, para as suas residências. E esse papel do sindivarejista, esse trabalho que o sindivarejista está fazendo, é um trabalho muito interessante, muito importante, viu? Que eu acho que vai até aquém da questão da eficiência energética, né? Mas também até da eficiência, por exemplo, da utilização correta da água, dos recursos hídricos, né? Quer dizer, então eu acho que esse trabalho de conscientização, ele acaba sendo muito importante. Agora, uma outra questão que eu queria destacar com você, Osana, é o seguinte: conexão empresarial e social, né? Quer dizer, então, além dessa questão do sindivarejista, né, ele representar, né, o mercado varejista, né, também atua assim em duas frentes, né, que é a conexão empresarial e a conexão social. E aí eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, né? Tem muita gente que está acompanhando o Panorama de Negócios que é empresário, também tem muitos empregados também que acompanham o programa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas duas ações, que são ações importantíssimas, né, desenvolvidas pelo Sindivarejista. Conexão empresarial, ele visa a formação do empresário, tá? Então, o nosso empresário, ele vem com uma ideia que quem tem que se aperfeiçoar é o seu colaborador. Mas não adianta. É o que eu brinco com eles. Você manda seu colaborador para um aperfeiçoamento, ele chega cheio de ideias, tá? E cada vez que ele coloca, externa essa ideia nova que ele tem, você diz assim, não vai dar certo. Por que acontece isso? Porque você também não fez a mesma coisa. Você também não fez um curso de aperfeiçoamento, tá? E hoje, mais do que nunca, as coisas estão andando numa velocidade tão grande, que se você não colocar um tempinho para aprender alguma coisa de novo, o seu negócio vai ficar para trás, tá? Hoje mesmo, vendo uma reportagem sobre, a gente está falando de economia, e o que a gente vem pregando também para o nosso empresário.
estamos sim numa crise. Mas tenho certeza que você tem muitos desperdícios na sua empresa. Se você começar a cortar os desperdícios, vai sobrar dinheiro sim para você manter o seu funcionário, o seu colaborador, tá? Então, desperdício na energia, na água, no combustível, na falta de planejamento de um estoque razoável, tá? Diminuir as perdas todas as perdas, tá? Então, é esse olhar que você tem que ter da sua empresa. Vamos falar de segurança, que eu acabei de falar agora, que eu vi uma reportagem hoje que me chamou muita atenção. Se gasta muito em segurança. Mas tem uma coisinha muito legal no tal do WhatsApp, tá? Que se você colocar o seu quarteirão, conversar com o seu quarteirão, olha pessoal, vou abrir a loja daqui a 5 minutos, quem tá aí na rua? Todo mundo abrir junto, diminui o assalto na hora que você abre a loja. Olha pessoal, passou um fulano estranho por aqui, toma cuidado. Gente, não dá para viver no mundo sozinho, tá? E essa coisa de celular, de internet, tá nos dando uma lição de vida, tá? A gente sempre achou, e o comerciante sempre pensou, que ele vivia sozinho. Hoje não mais, tá? Essa coisa do compartilhamento que a internet tá nos propiciando, eles nos levam a outra reflexão, tá? Não, eu aprendi a fazer um bolo magnífico, vou guardar a receita para mim. Não, hoje não. Hoje eu compartilho, né? Compartilho essa receita, compartilho ideias, compartilho conhecimentos. Então, esse novo jeito de pensar, essa formação de rede, que se o empresário do comércio começar a prestar atenção, ele vai ganhar muito com isso, tá? O trabalhar juntos. Nós estamos conversando com a presidente do Sindi Varejista, a Sanay Murayama. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e nós voltamos a conversar com a presidente do Sindi Varejista. É rapidinho. Eu não falei que era rapidinho? O Panorama de Negócios está conversando hoje com a presidente do Sindi Varejista, né? O Sindicato do Comércio Varejista de Campinas e Região, a Sanay Murayama Saito. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre a conexão empresarial, né? As ações que o Sindi Varejista desenvolve junto às pessoas que integram, né, o Sindi Varejista. E eu acho que seria interessante também, ainda dando sequência sobre essa questão da conexão empresarial, Sanay, a gente falar também sobre a questão de gestão de RH. Né? Gestão de RH, o regimento interno. Então explica aí para o nosso telespectador. E você, né, que de repente ainda não faz parte do Sindi Varejista, você está tendo a oportunidade de conhecer como é que funciona o Sindi Varejista.
Então, de repente você até, nossa, eu sabia da existência do Sind Varejista, eu não sabia que atuava desse jeito, né? Então você está tendo a oportunidade de conhecer e depois até no final do programa a Sanai vai passar para a gente, né? Você que tem interesse, por exemplo, em fazer parte do Sind Varejista, né? Como é que você pode fazer? Mas acho que seria interessante agora a gente falar sobre essa questão da gestão de RH. Uhum. A gestão de RH, esse ano ele faz 3 anos. Então, o primeiro pensamento que a gente teve era juntar os vários empresários para que eles proseassem, vamos falar assim, tá? Quebrasse essa barreira. Então, muitos deles, eles são economicamente concorrentes, mas os problemas que eles têm são idênticos. E a gente trabalhou muito nessa ideia, até que a gente conseguiu formar esse grupo que viesse contar as suas experiências, tá? Um dado problema, como foi resolvido, né? E essa conversa foi muito boa, porque a gente sempre pensa que o pior sempre está na mão da gente, né? Mas não, todo mundo, a maioria está vivendo o mesmo problema. Se eu tenho mais cabeças pensando, eu consigo resolver o problema de forma mais fácil, né? E esse ano a gente achou a necessidade de estar trabalhando no regimento interno. O que é esse tal de regimento interno, tá? O comércio, ele carece de normas, tá? Quando você contrata um funcionário, você tem que dizer para ele: olha, na minha empresa você pode chegar atrasado tantos minutos. Fora desses minutos, você vai embora para casa, você perde seu dia de trabalho. Olha, você aqui tem que usar uniforme. Olha, você aqui não deve usar boné. Olha, aqui seu horário de almoço é assim, assim, assado. Por outro lado, também fica mais fácil você ter todas essas normas escritas, porque numa empresa familiar, o funcionário ele começa a trabalhar com os vários patrões que existe numa empresa familiar, como uma criança. A criança é muito esperta, né? Ela sabe que um docinho, quem deixa ela comer fora antes da refeição é o papai. Então ele vai atrás do papai. A mesma coisa, uma pequena empresa. O funcionário já começa a verificar quem é o mais bonzinho e quem é o mais bravinho. Com o regimento interno, todos têm que seguir a mesma norma para todos. Isso serve para o Zé bonzinho, a Maria ruinzinha, tá? Todos eles têm que seguir essas normas. E todo mundo seguindo uma norma estabelecida, tá? Você incorre menos erros. E também você também incorre erros feios, né? Por que eu deixei a Maria faltar tal dia e não deixei o Zé? Então, isso estava fazendo muita falta também no comércio. Essa oficina não é para o Sind Varejista escrever o seu regimento interno, tá? Nós queremos que cada um faça o seu regimento interno, porque cada um tem suas particularidades. Uma particularidade que eu posso até citar, o tal do WhatsApp, numa loja de roupas. Posso deixar meu funcionário usar? É ruim? É bom? Cada um tem que ver se é ruim, se é bom. Eu tenho casos de empresas que deixam os funcionários usar o tal do WhatsApp e os vendedores mandam para os amigos dizendo assim: olha fulano, chegou aquela camiseta que você gosta no teu tamanho. Olha Maria, entrou em promoção aquele sapato que você estava namorando. Mas acaba sendo uma forma de divulgação, sim, né? Sim. Verdade. Então, cada empresa tem os seus prós e os contras que ela tem que medir. E isso tem que estar escrito no regimento interno, tá? Para não ficar aquela coisa: o que você está fazendo com o celular aí, em vez de vender? Então, se tem norma, todo mundo obedece. É verdade. Tá? Então, esse é o nosso ano. Nós vamos fechar esse ano com que cada um comece pelo menos
Nosso anseio é que todo mundo tenha esse regimento interno elaborado, escrito. Mas vamos tentar. Ainda não chegou no final do ano. Bom, gente, nós estamos encerrando mais uma edição do programa Panorama de Negócios. Eu gostaria muito de agradecer a presidente do Sindi Varejista, a Sanai Murayama Saito. Gostaria de agradecer também ao meu amigo, o economista José Carlos Querido, também que me auxiliou. E você acompanha o Panorama de Negócios também na internet, viu? www.panoramadenegócios.com.br. Se quiser mandar um e-mail para mim, miltonpaz@panoramadenegócios.com. Pauta. Você quer fazer alguma sugestão em relação ao Panorama, né? De alguma entrevista ou coisa parecida? Pauta @panoramadenegócios.com. E antes da gente encerrar, o Sanai, eu gostaria de saber o seguinte. O pessoal que está acompanhando nossa entrevista, o pessoal que quer conhecer o Sindi Varejista, né? De repente quer fazer parte do Sindi Varejista, você que tem, de repente, um pequeno comércio, né? Quer fazer parte do Sindi Varejista, como é que as pessoas podem proceder, Sanai? Primeiro, entre no nosso site, tá? O programa não permite que a gente conte tudo que a gente está fazendo. Uma das últimas ações que a gente está fazendo é falar a linguagem do jovem através do grafite, tá? A nossa cidade está muito suja, pichada. Nós estamos conversando com esse jovem e apresentando para ele que o grafite é arte e ele pode viver da arte, tá? Então, olhem nosso site www.sindivarejistacampinas.org.br e lá vocês vão saber, vão ter uma gama enorme de tudo aquilo que a gente trabalha e nos vários locais onde a gente está trabalhando. A gente vem aqui para servir a empresa do comércio, mas também a comunidade e a sociedade como um todo. Muito obrigado, viu, Sanai, pela sua participação no Panorama de Negócios. E no próximo programa, nós vamos contar com mais um convidado super especial. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até lá.